linda, abençoada. Gostaria de convidar nosso casal de missionários, por gentileza. Chamar também um casal do Conselho Missionário de Iderô, casal de Iderô, por gentileza, para orar pelos nossos missionários. Missionário André e Germana trabalham pela Junta de Missões Nacionais, lá na Amazônia, toda a região da Amazônia. Pensava que era só Manaus ali, aquela região, mas é toda a região da Amazônia, com um projeto ali, Novo Sorriso, é isso? São dentistas e eles vão compartilhar um pouco do que Deus tem feito naquela região, através da vida deles e através da Igreja do Senhor Jesus Cristo, através da Igreja Batista, que tem mantido, tem sido parceiro nessa obra missionária. Amém? O irmão Diderot, por gentileza. Vamos orar, igreja. Deus, nós queremos inicialmente, Pai, agradecer, Pai, pelos nossos irmãos André e Germana, pela disponibilidade, ó Deus, de estar aqui conosco nesta oportunidade. Muito obrigado, Pai querido, pela vida dos irmãos, pela vida do casal. Muito obrigado, Deus, pelo exemplo, pela disponibilidade, pelo testemunho, por aquecer os nossos corações, colocando as suas vidas à disposição do Senhor, Pai. Nós queremos abençoá-los também nesse trabalho privilegiado que é anunciar às nações o Teu nome. Deus, que esteja os abençoando desde já, Pai, da chegada, no retorno, do trabalho que o Senhor tem colocado nas mãos deles. Senhor, a gente derrame da Tua unção, derrame das portas abertas, direcione, Pai, o trabalho para a Tua vontade, Senhor, aqueles campos que serão ainda abertos, derramando ali, Pai, entregando também pessoas, corações, ó Pai, para que possam conhecer o Senhor através da vida deles. Toda unção, Pai, todo discernimento, todo poder sobre a vida deles, nós declaramos como igreja, os abençoamos, Pai, já que eles estão nos abençoando aqui nessa noite. Nós também queremos abençoá-los, ó Pai, e desde já prepara os nossos corações, abre os nossos corações para a palavra, para o testemunho. Nós queremos receber, Pai, aquilo que eles têm trazido para nós aqui nesta noite, que vem de encontro aos nossos corações, a convenção, ao propósito em si, para que todos como igreja entendamos aquilo que o Senhor quer fazer através de nós também, Pai, que prepara todos nós aqui nesta noite, Pai. Nós abençoamos essa oportunidade, agradecidos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos, amém? Amém. Queridos, é motivo de muita alegria nós estarmos aqui nessa noite, podendo compartilhar aquilo que o nosso Senhor tem feito, porque a obra do Senhor não é sobre nós, mas é sobre a glória de Deus e sobre aquilo que o nosso Senhor tem realizado, e é sobre isso que nós vamos falar nesta noite. Alguém aqui já foi à Amazônia? Faz o sinalzinho com a mão para mim. Muita gente. Alguém aqui já foi a um campo missionário na Amazônia? Então já fica o convite, né? Mas eu quero nessa noite dar uma notícia para você. As suas orações têm chegado à Amazônia. As suas orações têm feito com que pessoas sejam alcançadas pelo poder do Espírito Santo de Deus. As suas ofertas têm chegado na Amazônia. Como foi dito, meu nome é Germana. Eu e André, nós somos dentistas por profissão, mas servos por decisão e vocação. Deus nos chamou para servir, Deus nos chamou porque somos servos. Nós hoje trabalhamos ali na Amazônia, somos naturais de São Paulo, e eu quero nesta noite compartilhar com você um pouquinho do que Deus tem realizado ali naquele lugar. Deus tem feito coisas lindas, Deus tem transformado a realidade da Amazônia através da sua palavra. E isso é fruto da igreja do Senhor reunida de joelhos, ofertando, se entregando para que isso aconteça. Eu gostaria de passar um videozinho, nós temos um vídeo para você ver e poder entender um pouquinho do que acontece ali. Não sei se é possível passar o videozinho. Para muitos, a Amazônia é um lugar de contemplação. Sua fauna e flora são únicas e atraem os olhares do mundo inteiro.
Para missões nacionais, a Amazônia é um campo missionário desafiador, onde existem mais de 30 mil comunidades isoladas que precisam ser alcançadas com o Evangelho. Quando nos aproximamos para ver como vivem os ribeirinhos, conhecemos as suas necessidades e carências e vimos como eles sofrem com a pobreza e com o isolamento social, que é causado pela dificuldade de acesso às suas moradias. Para transformar esta realidade, criamos o Projeto Amazônia, que é formado pelos programas Radical Amazônia, Novo Sorriso e pelo barco O Missionário. No Radical Amazônia, o nosso foco é enviar jovens vocacionados para apoiar na plantação de igrejas nas comunidades ribeirinhas e, principalmente, formar líderes locais que darão a continuidade e a expansão necessárias para alcançarmos todas as comunidades da região. Os jovens radicais são treinados e capacitados no Centro de Formação Missionária da Amazônia, onde, além de formação básica, eles são imersos na cultura local. Depois, eles são enviados às comunidades onde os missionários líderes de polo já estão atuando. Eles desenvolvem relacionamentos discipuladores, atuam na plantação de igrejas nos polos de multiplicação e formam líderes multiplicadores. Nesta etapa, os radicais sempre são mentoreados por um missionário experiente. Todo o trabalho é baseado na visão de igreja multiplicadora, com foco nos princípios bíblicos. Nossa estratégia é alcançar as pessoas, reuni-las em pequenos grupos para depois construir o templo, priorizando sempre a formação de novos líderes locais e, com isso, a multiplicação. Os missionários e radicais também realizam ações de compaixão e graça por meio do projeto Novo Sorriso da Amazônia e também ações socioeducativas nas comunidades ribeirinhas, utilizando o barco O Missionário. Quando os ribeirinhos veem que o barco O Missionário está chegando, os seus corações se enchem de alegria. Eles sabem que está chegando um povo que traz esperança por meio de cuidado médico, atendimentos odontológicos, cestas básicas, palavras de consolo, orações e diversas ações que impactam suas vidas. O Novo Sorriso da Amazônia também leva cuidado para as dores e sofrimentos dos ribeirinhos por meio das caravanas de profissionais e voluntários que atendem a população local. Atualmente, estamos presentes em cerca de 140 comunidades, mas desejamos alcançar todas as 30 mil com o Evangelho de Jesus. Para isto, investimos na formação de líderes locais e na plantação de igrejas multiplicadoras. Contamos com a sua participação neste desafiador projeto. Você pode ser um voluntário, um intercessor ou investir mensalmente por meio do PAN Brasil. Vamos juntos alcançar a Amazônia para Cristo. Amém. A palavra do Senhor nos diz em Lucas 10:2. E disse Jesus: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores para essa seara. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença porque entendemos que nós somos os trabalhadores dessa seara. Senhor, o Senhor nos diz para clamarmos ao Senhor por trabalhadores. E esses trabalhadores estão aqui nesta noite. Pai, que o Senhor fale aos nossos corações. Que nessa noite o Senhor nos mostra qual é a nossa missão. Aonde e por quê e quando o Senhor nos chama para cumprir os Teus propósitos através das nossas vidas. Pai, que em nome de Jesus Cristo, neste momento a nossa mente e o nosso coração estejam atentos à Tua palavra. Que seja noite de transformação em nossas vidas, porque nós somos dependentes e carentes do Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, como falei ao princípio, eu e André, nós somos de São Paulo. Alguns anos atrás, nós estávamos sentados
ouvindo uma pregação sobre o campo missionário, assim como você está aqui nessa noite. E nós ouvimos falar que nós, batistas, havíamos ganho um barco de uma missão americana, e esse barco começaria a navegar na Amazônia. Eu e André, nós somos voluntários em missões nacionais há mais de 20 anos, nós já trabalhamos em muitos campos, e nós falamos, nós queremos ajudar na Amazônia. Um tempo depois, eu liguei para o pastor Hélio, que era o pastor responsável na época pelo barco, e falou, pastor, eu quero ajudar, nós queremos ir ajudar. E ele nos disse o seguinte, olha, o barco vai começar a navegar, mas nós ainda não temos o recurso do consultório, então não teremos atendimento. Eu falei, pastor, e se nós fizermos uma campanha, tudo igreja campanha, né? Uma campanha na igreja para a gente comprar esse consultório. E ele me disse, será resposta de oração. Só que meus irmãos tinham um detalhe, eu nunca tinha andado de barco, eu nunca tinha ido à Amazônia, e eu nunca tinha visto um consultório dentro de um barco. Então, meu desafio não era pequeno. Eu estava oferecendo, e na verdade eu não sabia nem o que eu estava oferecendo. E nem quanto custaria isso. Quando eu desliguei o telefone, André conhece a peça que ele tem em casa. Quando ele me viu desligar o telefone, ele estava no computador procurando como nós montaríamos um consultório dentro de um barco. Nós descobrimos que isso há quase 10 anos atrás, nós gastaríamos cerca de R$32 mil. Nós somos numa igreja pequena em São Paulo, nossa igreja tem cerca de 100 membros, a grande maioria vive com muito pouco. Fácil levantar R$32 mil? Nós também achamos que não. Meus irmãos, hoje falar do barco é mais fácil. Eu tenho foto do barco, tem vídeo do barco, algumas pessoas já foram no barco. Falar do Novo Sorriso também, porque já está acontecendo. Naquela época, o barco nunca tinha navegado, o consultório ainda era muito confuso dentro das nossas cabeças. Imaginem só levar isso para a igreja. E aí nós falamos, olha, eu acho que ninguém vai ajudar. Então a gente compra o consultório, parcela em 10 vezes, se ninguém ajudar, a gente paga as 10 parcelas. Topo, vamos comprar o consultório. Fui atrás do meu pastor, por isso que é bom ter credibilidade com o pastor. Falei, pastor, então, porque tem um barco, tem um consultório. Pensa, se eu, que sou dentista, nunca tinha visto um consultório no barco, imagina o meu pastor. E ele, quanto isso custa? Falei, 32 mil. Ele, quanto? Falei, 32. Falou, você que sabe. Meus irmãos, nós levamos isso para a igreja. Para a glória de Deus, não me pergunte como, que até hoje eu não sei. Em 3 meses, nossa igreja tinha levantado R$32.100. E você sabe por que eu estou te contando isso? Deus podia ter levantado uma pessoa e comprado esse consultório. Existem homens, servos de Deus com recurso e com o coração na obra, que fariam isso com muita alegria. Deus podia ter permitido que eu e André pagássemos as 10 parcelas, e Deus sabe que nós faríamos isso com muita alegria. Mas Deus quer nos dar, como o corpo de Cristo, como igreja do Senhor, o privilégio de sermos participantes daquilo que Deus está fazendo e daquilo que Deus ainda vai fazer. Naquele momento, nós não tínhamos ideia, mas Deus estava nos dando, como igreja, o privilégio de participar da compra do primeiro consultório de um projeto que ainda não estava funcionando, mas hoje, para a glória de Deus, no barco missionário, são mais de 30 mil atendimentos por ano, são 8 consultórios, hoje nós temos a carreta missionária. Deus nos deu, há 10 anos atrás, o privilégio de participarmos daquilo que Deus iria fazer. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus nessa noite quer nos dar o privilégio de sermos participantes daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele ainda vai fazer. Deus vai fazer porque a obra é dEle, a glória é dEle. Se nós quisermos, Ele nos dá o privilégio de participarmos disso com Ele, para Ele e, como lemos, para a glória dEle. Porque nada disso, nada do que eu vou te falar nessa noite, diz respeito a Germana ou a André, ou aos outros 160 missionários. Tudo isso diz respeito à glória de Deus. Tudo isso diz respeito a um Deus tão amoroso, que nos dá o privilégio de sermos participantes daquilo que Ele está realizando. A obra não precisa de nós.
Nós precisamos da obra, nós precisamos do campo missionário, para que o nosso coração continue pulsando e batendo. Porque é a graça do Senhor que nos mantém em pé. Nós fomos então para a Amazônia levar o consultório que a igreja tinha comprado. Fomos a uma das primeiras viagens missionárias do barco. E eu não sei você, eu sempre amei missões, eu sempre trabalhei por missões. Eu sempre contribuí por missões. Eu e André, nós casamos com 18 anos com a convicção de que Deus nos mandaria para o campo missionário. Mas eu não tinha ideia do que era a Amazônia. Você sabia que dentro do nosso país existem lugares que, se você se declarar cristão, você não entra? Você sabia que dentro do nosso país existem mais de 10.000 comunidades ribeirinhas que nunca ouviram falar de Jesus? Você sabia que dentro do nosso Brasil existem jovens, crianças e adultos que nunca viram um médico ou um dentista? Alguém fica sem escova de dente em casa? Não. Sabonete? Também não, ninguém. Por quê? Você sabia que muitas crianças numa comunidade ribeirinha nunca usaram uma escova de dente ou nunca tomaram um banho com um sabonete? Mais triste do que isso, existem pessoas que nunca ouviram falar que existe um Deus que pode mudar a história da vida deles. E quando nós chegamos ali, nós nos deparamos com essa realidade. Nós atendíamos, a princípio, em cadeiras plásticas. Lembra? Nós não sabíamos como funcionaria esse consultório, se ficaria dentro do barco, fora do barco. Nós empilhávamos cadeiras plásticas, nós sentávamos o paciente na cadeira, a gente colocava a perna na outra cadeira, e o paciente deitava a cabeça nas nossas pernas para a gente atender. Mas se vale uma vida, vale o nosso esforço, amém? Você crê nisso? Se vale uma vida, vale o nosso esforço. E nós estávamos atendendo, e nós estávamos, eu acho que no primeiro ou no segundo dia de atendimento, e na Amazônia nós mensuramos o tempo diferente. Aqui a gente fala, quanto tempo é de São Paulo ao Rio? 6 horas. Eu achava muito longe. Mas na Amazônia, assim, quanto tempo é até tal comunidade? 2 dias. E 72 horas. Nada é minuto, tudo são dias. Nós havíamos feito uma viagem, eu, paulistinha, acostumada a andar de metrô, achei que eu tinha desbravado a Amazônia, uma viagem de 15 horas. Mal sabia eu que eu estava do lado de Manaus, porque na Amazônia nós viajamos por até 30 dias sem sair de território nacional. Uma criança entrou na fila, entrou no consultório. Nós não podemos atender menores sem autorização dos pais, e raramente um pai ou uma mãe leva a criança até o consultório. Alguém aqui manda uma criança de 4 anos de idade sozinha para o dentista? Não? De 6? Também não. Nas comunidades ribeirinhas, essas crianças entram e saem de barcos. Nós estamos lá para levar saúde e esperança, mas a maioria dos barcos que encostam ali, encostam para tirar das nossas crianças. O maior índice de abuso de criança dentro e fora de casa é o norte do nosso Brasil. Aquele garoto entrou na fila, quando foi à tarde eu vi ele na fila de novo. Em Manaus é muito quente, o Amazonas é muito quente. Eu olhei aquela criança ali fora, dei a volta, fui lá e falei, meu amor, o que é que você está fazendo aqui de novo? Eu achei que ele quisesse mais um kit, eu daria o kit e ele ia embora. E ele me disse, eu estou com muita dor, e eu não posso voltar para casa com esse dente. Falei, corre em casa, chama a mamãe e o papai e vem, que a tia te atende. Alguém na fila me disse, doutora, esquece, ele não tem ninguém. Alguém na fila assinou por aquela criança. Eu coloquei aquela criança com aproximadamente 11, 12 anos na cadeira, porque aproximadamente a maioria das crianças não tem documento. E aí você pergunta para a mãe quantos anos tem, ela olha e fala, eu acho que esse tem uns 9. Meus irmãos, eu coloquei aquela criança na cadeira, eu anestesiei aquele menino, ele literalmente deitadinho no meu colo, ele ficou molinho no meu colo. Eu tirei o dente daquela criança, porque não tinha outra coisa que eu pudesse fazer naquele momento.
Quando eu terminei, eu recebi daquela criança um abraço tão apertado, um sorriso tão largo, como se eu tivesse dado para ele o maior e melhor presente que ele já tinha recebido na vida. Eu não sei se aquela criança estava com dor há um dia, ou há um mês, ou há um ano, porque em uma comunidade ribeirinha não tem posto de saúde, não tem farmácia, não adianta você ter dinheiro, porque você não tem aonde comprar remédio. E quem já teve dor de dente sabe exatamente do que eu estou falando. Eu nunca mais encontrei essa criança, mas Deus usou a vida daquele garoto para mudar a nossa história. A hora que aquela criança me abraçou, Deus falou de forma muito profunda ao meu coração: aqueles a qual eu amo estão com dor, estão sofrendo, e o que é que você está fazendo para mudar essa realidade? Para a glória de Deus, nós vivíamos em São Paulo, tínhamos uma clínica. Nós voltamos para São Paulo, mas nós já não nos sentíamos em casa. Para os irmãos terem ideia, naquele ano nós fomos em 7 viagens do barco missionário. O Senhor começou a pulsar o nosso coração de uma maneira diferente. E nós começamos a orar. E nós falávamos: Senhor, os nossos recursos estão nas suas mãos. E Deus sabia que eles estavam. Nosso tempo, se algo mais o Senhor quiser de nós, nós estamos à sua disposição. Se algo mais o Senhor quiser de nós, nós estamos à sua disposição. E Deus queria. No dia 12 de junho de 2016, nós tomamos a decisão de não viver mais os nossos planos, de não viver mais os nossos sonhos, mas viver aquilo que o Senhor havia preparado para nós. E nós colocamos uma mochila nas costas e fomos para o Amazonas, para a glória de Deus. Hoje nós não recebemos R$1 por atendimento. Mas nós recebemos o melhor e maior pagamento que nós, como servos do Senhor, podemos ter. Vidas rendidas aos pés do Senhor. Nós temos tido o privilégio de ver jovens, crianças, idosos entregando a vida para Jesus, entendendo que existe um Deus que pode mudar a história da vida deles, como um dia mudou a minha e a sua. Ai de nós, se não fosse a graça do Senhor. Aonde nós estaríamos agora, se a graça do Senhor não tivesse nos alcançado? Meus irmãos, hoje nós somos em 161 missionários na Amazônia. A grande maioria tem entre 18 e 26 anos. Jovens, meninos e meninas, que deixam o conforto de casa, a cama quentinha de casa, a comida fresquinha da mãe, e vão viver em uma comunidade ribeirinha, onde muitas vezes não há luz elétrica, não tem água encanada, não tem McDonald's, mas ali existe um povo clamando pela graça e pela misericórdia de Deus. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia comigo nesse momento em Jeremias 17. Jeremias capítulo 17, versículos 6 até o 8. Amém? Jeremias, capítulo 17. A palavra do Senhor nos diz assim: bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Ele será como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes até o ribeiro. Ela não teme quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no dia da seca e nem deixará de dar frutos. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Essa passagem nos fala e nos mostra duas imagens que são muito contrastantes: um arbusto no deserto e uma árvore frondosa, onde as suas raízes são regadas, nutridas pelo Senhor, pelo riacho do Senhor. Existe uma coisa muito peculiar na Amazônia. Na cheia, a água cobre as casas. O ano passado nós vivemos a maior cheia da história. As casas ficam embaixo d'água. Na seca, a água recua, às vezes, por muitos quilômetros.
Na seca nós olhamos algumas árvores, nós vemos as raízes expostas, muitas vezes ela seca, sem uma folha sequer. À medida que a água vai subindo, a água vai chegando, a água vai se aproximando das raízes, nós começamos a ver vida, nós começamos a perceber a mudança, a transformação. Assim somos nós na presença do Senhor. Deus nos transforma de galhos secos a árvores frondosas. Quando somos regadas, nutridas, alimentadas pela palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos mostra e nos dá algumas características de quem é nutrido, alimentado pelo Senhor. A primeira delas é a confiança no Senhor. O que faz um jovem sair da sua casa, deixar o aprisco da sua família e da sua igreja, o banco confortável da sua igreja, e ir morar em uma comunidade ribeirinha. Às vezes há 1 dia, 2, 5. Nós temos missionários que, se saírem hoje de Manaus, ele só chega na comunidade onde ele trabalha sábado que vem. O que faz um jovem fazer isso, a não ser a confiança no Senhor? E a nossa confiança em Deus, ela não é baseada no otimismo. A nossa confiança no Senhor, ela não é baseada em fantasias. A nossa confiança no Senhor é baseada no conhecimento que nós temos do Senhor, no caráter de Deus. Se olharmos, se pensarmos nesse momento, nós podemos contemplar aquilo que Deus já tem feito e aquilo que Deus já fez em nossas vidas. Nós não somos meros otimistas. Nós confiamos em um Deus que é soberano, que é a esperança. A nossa esperança está no Senhor. A nossa esperança é o Senhor. Você crê nisso? A nossa esperança é o Senhor. Eu gostaria de pedir que colocasse ali para a gente o nosso slide, por gentileza. Pode passar mais um, por favor. Pode passar mais um. Mais um. Nós temos hoje cerca de 37 mil comunidades ribeirinhas, com uma característica. O deslocamento na Amazônia é feito com barcos. O que nós levamos 1h30 em um carro, nós levamos 12 horas em um barco. Então, as viagens são longas, o deslocamento é muito difícil, e estima-se, como falei, que mais de 10 mil comunidades não alcançadas pelo Evangelho. E eu quero te fazer uma pergunta e me fazer uma pergunta. Quanto tempo nós vamos levar para alcançar a Amazônia para Jesus? E eu vou te fazer mais uma pergunta. O quanto da sua vida, o quanto da minha vida, nós estamos dispostos a dedicar para que isso aconteça? O quanto do nosso recurso nós estamos dispostos a abrir mão para que essas 37 mil comunidades venham conhecer Jesus? Aqui nós temos a foto de uma comunidade ribeirinha. Para você ter ideia, essa comunidade é uma comunidade que fica perto de Manaus, ela fica mais ou menos 15, 18 horas de Manaus, de barco. Você vê que ela é envolta de água, então nós navegamos às vezes dias para alcançar comunidades assim, com 10, 12, 15 casas. Mas não se engane, às vezes em uma casa moram 20 pessoas. É comum em uma comunidade com 10, 12 casas, nós temos 200, 250 pessoas. Diferente de nós, que alguém casa e sai de casa, geralmente as pessoas casam e ficam na casa. Guarde essa imagem. No finalzinho eu vou te mostrar uma outra foto. Aqui nós temos 2 missionários nessa comunidade. Os missionários, eles vão em duplas, meninos ou meninas, ou os casados. Projeto Radical. São jovens vocacionados que amam a Jesus e querem dedicar 1 ano da sua vida no campo missionário.
Após esse 1 ano, se esse jovem entende que quer continuar, ele vira um missionário em formação e ele começa a estudar, fazer faculdade no campo, enquanto está no campo, pelo Seminário do Sul. E após os 4 anos, ele está formado pelo Seminário do Sul. Algum tempo atrás, nós falávamos, olha, no primeira etapa, talvez 20% fique no campo, o restante volte para casa. Depois dos 4 anos, nós imaginávamos que a grande maioria retornaria para casa. Para a glória e honra de Jesus, nós temos aqui uma geração que ama Jesus acima de coisas, ama gente mais do que ama coisas. Esses jovens têm permanecido no campo missionário. 10% desses jovens têm voltado para casa e 90% têm permanecido no campo missionário. Nós temos dentistas, arquitetos, professores. Não é o que nós fazemos que nos define. A única coisa que nos define é quem nós servimos. E no campo missionário, esses jovens têm transformado vidas. Pode pôr mais uma foto, por favor? Essa criança é a Graziela. Eu quero dizer para você o que eu aprendi com a vida da Graziela. Não sei se vocês se recordam, mas durante a pandemia nós vivemos um caos no Amazonas. E aí as pessoas perguntam, mas foi tudo aquilo mesmo? Foi muito pior do que o que foi passado. E nós, para a glória de Deus, tivemos o privilégio de trabalhar todos os dias durante a pandemia, na porta dos hospitais, levando alimento para os médicos, visitando família nas casas, dando carona para médico de um plantão para o outro, tudo o que foi possível, limpando porta de hospital. Porque não é o que fazemos, mas por que e para quem nós fazemos. E nós fazemos para a glória de Deus. Nós somos o espelho do amor de Cristo sobre essa terra. As pessoas vão olhar para mim e para você, e elas esperam ver o amor de Deus em nós. E as nossas ações falam muito mais do que as nossas palavras. Nós estávamos, eu não sei se vocês acompanharam, mas junto com o caos da pandemia, nós vivemos a maior cheia da história. Boa parte do centro de Manaus ficou embaixo d'água, as comunidades ficaram embaixo d'água, aí as pessoas falam, mas eles já não sabiam que vem a cheia, mas nunca tínhamos vivido uma cheia como essa. As pessoas perderam roçado, as pessoas perderam a casa de farinha, isso foi muito difícil. E a necessidade começou a surgir, então nós começamos, o povo brasileiro, o povo batista, para a glória do Senhor, numa resposta muito rápida, foram levantados recursos para cestas básicas. E aí nós começamos a fazer entrega de cestas básicas. Queridos, para a glória de Deus, nós entregamos em 3 meses 9.000 cestas básicas. Isso é fruto da oração da igreja. Isso é fruto da graça de Deus. E durante esse tempo, Deus nos deu o privilégio de viver experiências extraordinárias. Nós não comprávamos as cestas básicas, porque se a gente comprasse a cesta básica, nós compraríamos com 70 mil cestas básicas. Se nós trabalhássemos, missionário não tem muito juízo, se a gente trabalhasse, montasse a cesta básica e carregasse os caminhões, ao invés de 1.000, nós teríamos 1.167 cestas básicas. O que nós fizemos? Vamos fazer as cestas. Aí a primeira cesta pesa 13 quilos. A última já está pesando 150, porque a gente já está acabado. Mas louvado seja Deus, porque a gente sabia que naquele dia, mais 167 famílias teriam que comer no final do dia. Então nós carregávamos caminhão, nós descarregávamos caminhão, a gente montava a cesta, desmontava a cesta. Ia para a porta do hospital. Durante a pandemia, nós revezávamos para dormir entre os missionários durante o dia, porque nós passávamos a noite no hospital. E nós estávamos em casa e nós recebemos a ligação de um dos nossos missionários dizendo, Gê, eu estou aqui entregando uma cesta básica e uma criança ralou o joelho, está com o joelho ralado. O que é que eu faço? Meus irmãos, nós tínhamos 2 horas para dormir e voltar para a porta do hospital. E aí você fala, nossa, missões nacionais, está acabando com os missionários. Não, nós fazemos isso por escolha nossa, por opção nossa. Nós não temos tempo a perder. E se tem uma coisa que a pandemia nos ensinou, foi isso. E nós estávamos muito cansados. E quando a gente pensa numa criança com o joelho ralado, você fala, faz um curativinho, dá um dipirona, vai para casa.
Mas por isso nós precisamos ser alimentados por Deus. Por isso nós precisamos ser regados pelo Espírito Santo de Deus, para termos intimidade com Deus. Deus nos incomodou naquela tarde para nós irmos até aquela casa. Nós estávamos muito cansados, mas nós fomos ali. Quando nós chegamos, nós encontramos uma criança na cama uivando de dor. É uma família indígena, eles haviam enrolado as pernas dela com algumas folhas. Quando eu tirei aquelas folhas, aquela criança estava com edema desde a virilha até a sola do pé, extremamente grave. Ela não tem mãe, com muita insistência. No meio da pandemia, todo mundo com medo de ir para o hospital. Nós conseguimos pegar aquela criança gritava, ela uivava de dor. Nós demos entrada com essa criança às 2h da tarde no hospital da criança. Às 4h da tarde, essa criança já estava passando pela primeira cirurgia, ela passou por 2, ficou 14 dias internada. E a família ouviu do médico: se vocês tivessem trazido essa criança amanhã, vocês trariam uma criança para amputar a perna ou em óbito, porque ela estava entrando em sepse. Meus irmãos, se nós tivéssemos levado em conta o nosso cansaço, nós não teríamos ido. E eu chegaria lá no dia seguinte para levar uma criança com 8 anos de idade para amputar uma perna. Nós não temos tempo a perder. Nós andamos tão corridos, tão atarefados, tão ocupados com o nosso dia a dia, que nós não nos importamos mais com quem está à nossa volta. Nós perdemos a oportunidade de sermos bênção dentro das nossas casas, no nosso trabalho, no ponto de ônibus, na farmácia. Nós ignoramos muitas vezes o que está à nossa volta. E muitas vezes nós temos um motivo legítimo para isso. Nós estamos cansados, nós estamos atarefados, é muita coisa para fazer. Pessoas são mais importantes do que coisas. E eu estou dizendo isso para você, porque toda vez que eu me vejo atarefada demais, ocupada demais, para prestar atenção a quem está na minha volta, eu me lembro da Graziele. Deus me traz, Graziele, a lembrança. Quantas pessoas morreram de Covid? Quantas dessas pessoas passaram pela nossa vida e nós não fizemos diferença na vida delas? Pode passar mais um slide, por gentileza. Graziele, hoje, para a glória de Deus, anda, corre, né? Fez fisioterapia, e nós tivemos o privilégio, né, de alcançar essa família. Temos as portas abertas nessa casa, a gente entra e sai qualquer horário, para a glória de Deus. E nós estamos falando daquilo que Deus pode fazer. Deus muda história, Deus traz a salvação, e Deus traz também dignidade, transformação de vida. Não foi isso que Deus fez conosco? Deus nos dá uma nova visão, uma nova esperança. Você está vendo essa foto? Isso aqui é uma comunidade ribeirinha que não tem luz, não tem água encanada, mas existem ali 2 missionárias que amam a Jesus, que deixaram as suas casas, uma de São Paulo, a outra de Manaus, estavam nessa comunidade. Uma delas é bailarina, e elas começaram a dar aula de balé na comunidade ribeirinha. E uma vez por ano, essa comunidade e todas as comunidades vizinhas se reúnem para assistir a um festival de balé, que conta a história de um Jesus, que nasceu, morreu, mas ressuscitou. Essas meninas são transformadas, é criado um local, você olha, não parece mais uma comunidade ribeirinha. Porque Jesus é aquele que traz esperança, que traz vida, que traz renovo. Jesus é aquele que nos faz gerar frutos em tempo e fora de tempo. Não tememos a seca, não tememos o dia mau, mas cremos que Jesus é o Senhor das nossas vidas. Nessa foto aqui, quantos aqui conhecem a Cristolândia? Cristolândia é um projeto fantástico, tem transformado vidas. Deus nos deu o privilégio de trabalhar por muito tempo nas Cristolândias. Há uns anos atrás, um jovem, um dos primeiros jovens a serem resgatados da Cracolândia de São Paulo,
Gutenberg. Nós tivemos o privilégio de atendê-los em São Paulo, ainda quando ele era aluno da Cristolândia. Fomos reencontrar Gutenberg como missionário na Amazônia. Aquele que vivia nas ruas de São Paulo, hoje transformado pelo poder do Evangelho, porque um dia alguém se importou com a vida dele, um dia alguém olhou para o Gutenberg e disse para ele que existia um Deus que podia mudar a história da vida dele. E Deus usou a vida do Gutenberg para mudar outras histórias. Gutenberg trabalhou nessa comunidade do Moreira por muito tempo, acho que por uns 6 anos, né? Um dia Gutenberg me mandou uma foto. Gutenberg estava, era uma comunidade suja, ele pegou um cabo de vassoura, colocou um prego na ponta, pegou um saco de lixo e saiu juntando lixo na comunidade. Na segunda semana, ele mandou uma foto onde ele na frente e 2 crianças atrás juntando lixo na comunidade. Algum tempo depois, toda a comunidade se reunia para tirar o lixo da comunidade. Esse espaço que você vai ver nesse slide, puder colocar o slide, por gentileza. Um anterior, esse aqui. Esse é o Quintal da Descoberta. Onde havia lixo, agora existe um tablado que chama Quintal da Descoberta. Ali você está vendo aquela árvore no meio, ela é dentro, nós construímos em volta da árvore. As nossas missionárias penduram livros, as crianças colhem os livros, e essas crianças são alfabetizadas através da palavra de Deus. Algumas dessas crianças, hoje nessa foto, nós estávamos ali com 2 missionárias, Aline e Brenda. Essas meninas alfabetizavam as crianças, para que as crianças ensinassem os pais sobre a Bíblia e sobre a leitura. Deus tem transformado, Deus tem mudado a história, Deus tem feito com que jovens, meninos e meninas, venham ao pleno conhecimento de Cristo Jesus. Pode passar, por favor? Aqui mais uma foto. Aqui, esse pastor que está aqui no canto é o pastor Sandro, que o Senhor o recolheu durante a pandemia. Esse foi o último batismo dele, mas louvado seja Deus, ele partiu para a glória fazendo aquilo que o Senhor havia nos chamado. Meus irmãos, daqui 100 anos, nenhum de nós vai estar aqui. O problema para nós não é a morte, o problema é quem não conhece Jesus. Quem não conhece Jesus precisa ser apresentado a Jesus. Para nós que já conhecemos Jesus, sabe qual é o problema da morte? Morrermos com as nossas mãos vazias. Morrermos sem ter cumprido aquilo que o Senhor nos ordenou para fazer. Esse é o problema da morte. Agora, quando partimos, tendo a certeza de que fizemos tudo aquilo que o Senhor nos deu, não é o fim, é o começo. E louvado seja Deus por isso. Pode passar mais uma foto, por favor? Aqui a nossa 18ª turma de Radical Amazônia. Aqui nós temos 23 jovens indo para o campo missionário. Pode passar, por favor? Aqui, alguns dos jovens, a maioria dos nossos missionários tem entre 18 e 26 anos. Somos 161, espalhados pelos 6 estados do norte. Acre, Rondônia, Pará, o Amapá, o Amazonas e Rondônia. Roraima e Rondônia. Para a glória de Deus. Em 2016, nós fomos para o campo missionário, para trabalharmos com o Novo Sorriso da Amazônia. Nós fomos para coordenar o projeto Novo Sorriso da Amazônia. Em 2018, para a glória de Deus, Deus nos chamou para cuidar também da plantação de igreja. Hoje, para a glória de Deus, nós cuidamos da região norte do Brasil, não porque merecemos, não porque somos capazes, porque não somos. Estamos ali porque a graça de Deus tem nos conduzido. E Deus nos chama sem experiência de nada, sem conhecer de nada, para nos provar que tudo o que está acontecendo ali não é por nós, nem sobre nós, é para a glória de Deus. E Deus tem alcançado muitas vidas. E nós louvamos a Ele por isso. Pode passar, por favor? Aqui, a formatura da primeira turma formada pelo Seminário do Sul. Lembra que nós falamos, depois do primeiro ano, os jovens que querem ficar, permanecem no campo missionário. E essa é a primeira turma, estando no campo. Esses jovens são formados pelo Seminário do Sul. Os meninos passaram pelo concílio, temos alguns pastores, e para a glória de Deus, servindo com alegria em uma comunidade ribeirinha. Pode passar, por favor? Aqui no barco missionário, hoje nós temos
muitos consultórios, recebemos muitos voluntários. Fica aqui o nosso convite para vocês participarem, irem, verem e viverem aquilo que Deus está fazendo na Amazônia. Aqui, nessa foto, nós temos... Essa foto para a gente é uma foto muito emblemática. Nós ainda estávamos em São Paulo. Nós fomos em 7 viagens naquele ano. Em uma dessas viagens, eu, André e mais um dentista, estávamos finalizando o atendimento quando perguntaram se podia atender uma criança. E eles entraram com uma criança especial numa cadeira, carregada pelo pai. E essa criança se debatia muito. Com muita dificuldade, nós conseguimos fazer um procedimento, tiramos 2 dentinhos daquela criança. E realmente é um atendimento difícil, porque paciente especial, na condição dele, é muito complicado, mas fizemos ali, oramos por essa família e eles foram embora. Algum tempo depois, uma senhora veio ao bar que ela chorava e dizia assim: vocês são resposta da minha oração. Vocês são resposta da minha oração. E ela disse o seguinte: eu sou uma serva do Senhor e sou mãe dessa criança que vocês atenderam. Meu filho chora de dor dia e noite. E eu já havia procurado ajuda em vários lugares, lembram? Muitas vezes viaja-se 12, 15, um dia para chegar à cidade. E a maioria das vezes, quando você chega na cidade, existe um posto de saúde, mas não tem um profissional para atender. Imagina você com uma criança se debatendo dentro de um bote. E ela disse: eu mudei de estratégia, eu comecei a dobrar o meu joelho e clamar a Deus que mandasse alguém, que amasse o meu filho, que cuidasse do meu filho. Vocês são resposta da minha oração. Meus irmãos, eu e André, naquele momento, tivemos certeza. Deus estava movendo os nossos corações lá em São Paulo, porque existia uma mãe, uma serva de Deus, de joelho, clamando pela graça e pela misericórdia de Deus. Deus ouve, atende e se importa com as nossas aflições. Deus se importa com a sua aflição nessa noite. Deus se importa com a sua dor. Não importa se nós moramos numa casinha de madeira ou numa mansão, se andamos de carro zero ou numa canoa, Deus ouve o nosso clamor e Deus moveu os nossos corações. Porque existe uma mãe de joelho clamando. E quantas outras mães estão clamando nesse momento? Para que o evangelho chegue, para que o cuidado chegue. Nós não somos assistencialistas, nós não estamos lá de atendimento por atendimento, mas nós estamos lá porque nós cremos em um Deus que ama e cuida dessas pessoas. Nós não estamos ali para restauração de dentes, nós estamos ali para ver restauração de vidas em Cristo Jesus. É por isso que nós estamos ali. Pode passar mais uma, por favor? Aqui é o fruto do nosso trabalho, crianças entregando a vida a Jesus, crianças sendo alcançadas pelo poder do Evangelho, crianças que outrora eram expostas a todo tipo de dificuldade, hoje entendem que existe um Pai, existe um Deus que ama, cuida, protege e traz a salvação. Pode passar, por favor? Aqui mais uma foto. Esse jovem aqui do lado, eu gosto muito dessa foto. Rafael foi uma viagem missionária. E ele estava trabalhando com as crianças, e eu brinco com ele, ele só tem tamanho. É um menino, no bom sentido. E ele estava trabalhando com as crianças, e quando ele se ajoelhou para orar, que nós olhamos, as crianças se ajoelharam juntos. Rafael hoje é o seu missionário no campo. Rafael terminou a faculdade, um mês depois ele já estava no campo missionário. O ano que vem, se o Senhor permitir, ele casa no campo e permanece no campo missionário. Hoje é um menino que planta a igreja, que cuida de outros. Poderia estar sonhando tantas outras coisas, mas está no lugar aonde o Senhor o colocou. Pense comigo, se nós pegarmos uma linda árvore nesse momento, tirarmos ela de um lugar cuidado, regado e colocarmos ela no deserto. Sem água, sem alimento, sem nutrição, o que acontecerá com ela? Morte na certa. Assim somos nós longe do Senhor. E quando eu digo longe do Senhor, eu não estou dizendo sem vir aos cultos.
Mas nós precisamos de intimidade com o Senhor. Nós precisamos ter tempo entendendo o que é que o Senhor espera de nós. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor para estarmos no lugar exato onde o Senhor deseja que estejamos, para sabermos o que o Senhor deseja de nós. Qual é a missão que Deus tem dado nas nossas mãos? Talvez Deus não te chame para ir para a Amazônia. Mas ser missionário não é sair do lugar onde nós estamos, mas é entender qual é a missão que Deus coloca em nossas mãos. Qual é a missão que Deus tem dado nas tuas mãos nessa noite para fazer? O que é que Deus espera de nós, como servos fiéis do Senhor? Pode passar mais uma foto, por favor? Aqui o barco missionário que viabiliza que a igreja chegue até o campo missionário. Pode passar, por favor? Lembra aquela primeira foto que nós vimos lá atrás? Lá é a comunidade do Macumirim. A comunidade do Macumirim, os nossos missionários, eles moram em uma comunidade e eles alcançam outras comunidades. Eles têm um botezinho, um motorzinho rabeta, e eles alcançam outras comunidades. E os nossos missionários, agora os nossos pastores, pastor Mateus e pastor Fabiano. Na Amazônia, nós temos muitos pastores de 24, 25, 26, que são os meninos que se formam no campo. E esses meninos chegaram no campo com 18, 19 anos. E eles alcançaram essa comunidade, a comunidade do Jatuarana. E ali o líder da comunidade entregou a vida a Jesus. E ele construiu, então, a primeira igreja batista em Jatuarana. Meus irmãos, a maioria das nossas comunidades não tem um templo, mas existe ali uma igreja. Nós somos a igreja de Cristo Jesus. Essas paredes são lindas, mas não é a igreja. Nós somos a igreja do Senhor. Essa foto tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos, foi um pouquinho antes da pandemia. Pode passar a próxima, por favor? Há 2 semanas atrás, nós inauguramos um templo em Jatuarana com 10 batismos. Essa é a igreja de Jatuarana. Nós costumamos dizer no campo, jamais despreze os pequenos começos. Meus irmãos, Deus tem feito coisas maravilhosas na Amazônia, no norte, no nordeste, no sul, no sudeste, por todo canto. E nessa noite Deus quer nos dar o privilégio de participar disso com Ele. E eu quero dizer para você, por que é tão maravilhoso nós estarmos vivendo a dependência de Deus? Porque é tão maravilhoso nós estarmos atentos à voz do Senhor e vivendo uma vida que glorifique ao Senhor. Porque não é se o dia mau chegar em nossas vidas, mas é quando o dia mau chegar em nossas vidas. Porque o dia mau chega, o tempo de seca chega para todos nós. Para muitos de nós esse tempo já chegou. E para muitos de nós tem faltado vida. Para muitos de nós tem faltado esperança. Com o que é que nós temos nos alimentado? O que tem nutrido? O que tem enchido as nossas vidas? Se você tiver qualquer resposta que não seja o Senhor, a sua vida e a minha vida precisa ser revista. Nós precisamos repensar as nossas prioridades. O Senhor é a nossa esperança. A nossa confiança precisa estar no Senhor, porque o Deus que um dia mudou a minha história precisa mudar outras histórias. Mas sabe só o que é que vai me fazer investir o meu tempo, o meu dinheiro e a minha vida nessa obra? Se de verdade a minha esperança for o Senhor, porque nós não podemos dar aquilo que nós não temos. Eu não posso falar de uma esperança que eu não vivo. Eu não vou investir os meus recursos se eu não acreditar que o Senhor pode salvar a Amazônia, o sertão, o sul, o meu vizinho.
Quantas pessoas passaram hoje pela nossa vida? Quantas delas nós fizemos alguma diferença na vida delas? Para o que serve as nossas vidas, se não for para a glória de Deus? Muitas vezes, nós nos alegramos por chegar em casa com um esmalte novo e abrir a gaveta e ver que nós temos mais 10 cores iguais. E nós achamos que foi um dinheiro perfeitamente investido. Mas nós não conseguimos investir o nosso recurso para que outras vidas venham ao conhecimento de um Deus que mudou a nossa história. Muitas vezes nós sentamos na frente de um computador e nós passamos horas vivendo coisas que não são do interesse, que não trazem vida. Muito pelo contrário, muitas coisas que trazem morte e destruição para a nossa vida com Deus. E nós não temos tempo com o Senhor. Nós não temos tempo para o Senhor. Eu quero te encorajar nesta noite. Eu quero te encorajar nesta noite a colocar a sua confiança nele, no eterno. Eu quero te encorajar nessa noite a ter o desejo ardente de ser chamado bendito de meu Deus, bendito de meu Pai. Eu quero encorajar você nessa noite a colocar a sua esperança no Senhor. Estender as suas raízes para serem nutridas, regadas e cuidadas pelo Senhor. Eu quero encorajar você a ter tempo com o Senhor. No que nós temos desperdiçado a nossa vida, nós cantamos que tudo que temos é do Senhor. Mas será que verdadeiramente tudo que temos é do Senhor? Essa é uma pergunta que tem incomodado o meu coração. Será que eu tenho oferecido o melhor para o Senhor? O melhor dos meus dias, o melhor do meu recurso, o melhor da minha vida? Eu quero encorajar você nessa noite a experimentar, gerar frutos no Senhor. Eu quero convidar você a experimentar, não temer a seca, não temer os dias maus, porque a sua esperança e a minha esperança estará no Senhor. Eu quero encorajar você nessa noite a orar mais, a buscar mais. E quando isso acontecer, você vai ofertar mais, porque você vai entender a necessidade do campo missionário. Olhe com mais atenção para quem te serve o pão na padaria. Olhe com mais atenção para quem cobra a sua passagem no ônibus, para quem está dentro da tua casa. Que o Senhor nos dê a oportunidade de não perdermos tempo. Que o Senhor nos dê a oportunidade de servirmos ao Senhor. Nós temos na Amazônia 10.000 comunidades. Talvez nessa noite Deus chame alguém aqui para ir para a Amazônia e glória a Deus por isso. Mas talvez Deus esteja te chamando para ganhar os teus vizinhos para Jesus. Talvez nessa noite Deus esteja te chamando para dizer: pastor, eu estou aqui, eu quero servir, eu quero ajudar a limpar o banco, eu quero ficar na porta, o que precisa. Talvez Deus esteja te chamando para fazer a diferença na sua escola, na sua faculdade. Quantos de lá sabem que você é um cristão? Quantos no teu trabalho podem dizer que tem o privilégio de ver em você o amor de Cristo Jesus? Ah, irmã, mas meu trabalho é uma coisa, a igreja é outra coisa. Não. Servir a Deus é uma coisa só em qualquer lugar. Somos o que somos porque servimos a um Deus que é eterno. E não é sobre nós. Deus não chama médicos, Deus não chama dentista, Deus não chama advogado, Deus não chama rico, Deus não chama pobre. Deus chama servos do Senhor, dispostos a abrir mão daquilo que for necessário, para que o nome do Senhor seja glorificado. Nós não estamos na Amazônia porque somos dentistas, longe disso.
Nós estamos na Amazônia porque nós ouvimos a voz do Senhor e resolvemos obedecer a Deus. Eu quero dizer para você nessa noite, Deus tem chamado para você para cumprir a missão que Ele tem na sua vida. E eu quero convidar você, se você quer colocar a sua vida à disposição do Senhor, faça isso nessa noite, não perca a oportunidade. Mas só entregue a sua vida se você estiver disposto a dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque talvez você esteja pensando em ir para Miami e Deus te mande para a Amazônia. Deus nos manda para onde Ele quer. Servir ao Senhor é um privilégio. No mundo onde nos ensinam que melhor é quem manda, a Bíblia nos ensina que melhor é o que serve. A Bíblia nos ensina que precisamos morrer para poder viver. Melhor é dar do que receber. Então, nós estamos na contramão do mundo. Se quisermos agradar o mundo, iremos desagradar ao nosso Senhor. Se nessa noite você quer pôr a sua vida à disposição do Senhor, para ir aos campos, para ofertar mais, para servir mais, para ter mais intimidade com o Senhor, eu gostaria que você se colocasse de pé, nós vamos orar juntos. Mas só faça isso se você estiver disposto a deixar Deus fazer na sua vida. Porque quando nós entregamos, nossa vida não é nossa mais. Ela pertence ao Senhor. Se você quer fazer isso, se coloque de pé, eu quero orar com você. Que o Senhor nos renove a cada dia. Que o Senhor mude a história de outros através das nossas vidas. Meus irmãos, não diz respeito a dinheiro. Não diz respeito a coisas. Nós costumamos dizer que dinheiro compram coisas, ofertas salvam vidas. E o Senhor quer salvar vidas nessa noite. O Senhor quer mudar a nossa história e quer salvar vida através de nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, como igreja do Senhor, nós nos colocamos diante da Tua presença. Obrigado, Deus, pelo privilégio de Te servir. Obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de mais uma vez, pedimos perdão ao Senhor. Perdoa-nos, Pai, se estamos agindo de maneira que não agrade ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se temos feito coisas que o Senhor não espera de nós. E se temos feito aquilo que o Senhor não quer que façamos. Muda o rumo da nossa vida. Nós queremos ser espelho do Teu amor sobre essa terra. Usa cada um de nós para a glória do Senhor. Nós queremos ser servos fiéis, dependentes. A nossa confiança, a nossa esperança precisa estar no Senhor, pois o Senhor é a esperança. No Senhor a vida. Deus, nós queremos viver uma vida plena no Senhor. Ajuda-nos nisso, porque sozinhos nós não somos capazes. Nós Te louvamos, obrigado por esta noite. Obrigado pelo privilégio de Te servir. Toda a honra, toda a glória e toda a majestade ao Senhor. Recebe a adoração da Tua igreja nesta noite. Recebe as nossas vidas em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode ser sentado. Louvado